Como fazer dinheiro para conseguir pagar as provas dos STEPs ainda na faculdade de medicina. Então, se você é estudante de medicina e tem como objetivo fazer as provas dos STEPs ainda na faculdade, mas dinheiro parece um problema, esse vídeo com certeza é para você. Então, como sempre, aquele lembrete amigável. Vamos deixando o like, pessoal, vamos se inscrevendo no canal. Agora a nossa meta vai ser de 1000 inscritos, a gente já passou dos 500, eu agradeço demais vocês por isso. Então, continua aqui comigo, like dado, inscreveu no canal, tocou o sininho, vamos para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo, e 5 formas de você, como estudante de medicina, conseguir fazer dinheiro. Então, começando do princípio, não é novidade para ninguém que os STEPs e o SMLE como um todo é um processo extremamente caro, complexo e demorado. Isso não é novidade. Quando a gente pensa em que a gente vai pagar tudo em dólar e o dólar não para de subir, aí é que esse processo realmente vira um desafio para todos nós. Quando eu fiz o meu Step 1, tinha uma máxima que era: junte 10 mil reais para cada step que você não vai ter surpresa. Esse número talvez ainda exista, se você juntar os 10 mil por step, você consegue pagar tudo, mas a tendência é que esse valor simbólico dos 10 mil reais para cada step fique cada vez mais no passado e a gente vá rompendo esse valor com o passar do tempo e a desvalorização do real frente ao dólar. E quando a gente pensa em boa parte da realidade dos estudantes de medicina do Brasil afora, é uma quantidade muito grande de dinheiro. Para falar a verdade, dificilmente você vai achar até mesmo uma pessoa com 10 mil na conta sobrando em 90% da realidade do brasileiro hoje em dia. Então, quando a gente pega para esse momento da vida, que é o estudante de medicina, isso fica ainda mais distante, sendo que esse é o melhor momento para você começar já a tomar essa decisão e, quem sabe, até fazer logo o Step 1 de quebra. Porque uma vez feito o Step 1, Observers ficam mais fácil de você conseguir, você tem a oportunidade de fazer Clerks, e também o Step 2 ele vem logo em seguida. E esse é o nosso desafio de hoje, pessoal, que é justamente eu dar aqui 5 jeitos de vocês conseguirem ainda na faculdade fazerem essas provas. Dica número 1, trabalho de meio período. Claro que aqui vai depender muito de quando você está no seu momento de treinamento médico, mas, por exemplo, você pode simplesmente, em alguns momentos em que você estiver livre, como durante a noite, você vender algum conhecimento seu. Então aqui eu estou falando de tutoria. Você passou em medicina, então existem muitas pessoas que acabaram de terminar o ensino médio que querem saber de você como que foi esse processo, quais são as suas experiências, o que você utilizou de material, como que você tinha o seu dia a dia de estudo, aquilo que você, depois de horas e mais horas estudando uma matéria, aprendeu sozinho e não tem livro nenhum. Essa sua experiência é muito valiosa. E aqui eu estou falando da medicina, mas você pode vender seu conhecimento, por exemplo, de tocar um violão. Então, se você toca bem violão, pode dar aula presenciais. Durante a faculdade, eu tinha um amigo que ele dava aula de piano. Poxa, quantas pessoas você conhece que tocam muito bem piano? Ele era uma dessas pessoas e conseguia 1 ou 2 vezes por semana dar aulas particulares de piano. E claro que aqui a gente ainda pode colocar algum tipo de estágio médico. Você consegue justamente trabalhar, principalmente mais avançado no seu treinamento, como dando assistência para profissionais médicos que podem lhe contratar ali por um valor fixo, como eu já vi em alguns momentos você dá uma prescrição junto com residentes. Isso não fazia parte da sua carga horária fixa, mas você ia lá, ajudava o residente a escrever as coisas, escrever as evoluções, olhava os pacientes, conferia os parâmetros, justamente para o residente sair um pouco mais cedo num dia específico. Fica difícil dizer como conseguir isso aí, mas você pode falar com seus residentes, falar com médicos, staffs, para ver se não existe alguma coisa parecida com isso no seu hospital. E esse último exemplo é sensacional porque você tanto continua estudando, porque você está vendo pacientes, quanto você é pago por isso. Então, principalmente para estudantes de universidades privadas no Brasil, isso com certeza seria uma ajuda ainda maior em comparação com estudantes de escola pública. E como último lembrete, aqui também a gente vê tradução. Se você domina já o inglês, você pode dar aula de inglês, você pode traduzir documentos médicos para outras pessoas, artigos e por aí vai. Dica número 2, bolsa de estudo e ajuda financeira. Eu me formei na Universidade Federal do Ceará e lá a gente tinha uma série de bolsas das mais variadas áreas possíveis. Então, a gente tinha bolsa se você participava de um esporte, a gente tinha bolsa se você fosse até mesmo do musical da faculdade, se fosse um estudante de iniciação científica, se você fosse um monitor de alguma disciplina que seria a iniciação à docência, se você fizesse alguma atividade na comunidade que seria bolsa de extensão. Então, a gente tinha várias formas de monetizar durante a faculdade com algum tipo de trabalho.
E eu espero que seja uma possibilidade para vocês também irem atrás de bolsas na faculdade de vocês. Porque por mais que não seja uma quantidade que vai mudar drasticamente a vida de vocês em dinheiro, você pode já usar isso com a dica número 1 e misturar com a dica número 3, 4 e 5 que iam de vir. Então ficar sempre muito atento a bolsas, principalmente aquelas que lhe pagam mais, que pode ser justamente o que vai fazer diferença na sua história com os steps. E outra dica muito importante é justamente você prestar atenção a ONGs que lhe dão ajuda financeira, principalmente para aqueles estudantes em que buscam coisas mais internacionais, como o USMLE. Então existe, por exemplo, a Fundação Estudar, que ela vai ajudar estudantes a arcar com educação internacional, ou seja, fora do Brasil. Dica número 3, venda de materiais de estudo. Aqui, basicamente, você tem um conteúdo que você utilizou de materiais seus para estudar. Sejam flashcards, sejam resumos, videoaulas que você fez para si mesmo ou apresentações no PowerPoint. Ou simplesmente você pegou um Notion seu e saiu fazendo no estilo de perguntas ou no estilo de resumo mesmo. Tudo isso é material de estudo. Existem pessoas que têm pressa, elas estão dispostas a lhe pagar para ter acesso a esse conteúdo do jeito mais mastigado possível, de modo que elas percam menos tempo e saibam exatamente o que funciona na hora de o que vai cair na prova. E é justamente essa dica que eu uso até com vocês aqui no YouTube. Por exemplo, eu vendo os meus flashcards utilizados no Step 1, link na descrição, pessoal, que foram os flashcards que eu utilizei num período que a prova tinha 3 dígitos de nota. E a gente precisava mandar muito bem naquela época, porque era justamente um dos filtros utilizados na hora da seleção para a entrevista. Então, se essa coletânea de flashcards usados por mim serviram para potencializar minha nota naquela época, é claro que hoje em dia ele vai ser mais do que o suficiente. Por isso que eu os vendo, porque justamente tem pessoas que não querem arriscar e querem economizar o tempo. Porque fazer seus flashcards, e como no banco que eu disponibilizo no Hotmart tem mais de 25 mil, a pessoa vai economizar aí dias, semanas ou até meses de trabalho. E você pode fazer a mesma coisa. Você, com certeza, já deve ter visto aquele estudante de medicina em que todo mundo usa o resumo dele, porque conforme ele vai fazendo os resumos durante os semestres, todo mundo já tem confiança e sabe que o que ele bota ou é igual à aula ou é aquilo que cai na prova. E você pode ser essa pessoa. Então, de modo indireto, você está sendo pago para estudar melhor às vezes e até mesmo ensinar. E isso é muito bom, pessoal. E o outro ponto que eu também uso, que vocês podem utilizar, é justamente o sistema de mentorias que a gente conversou um pouquinho lá na primeira dica. E como eu não consigo passar tudo nos vídeos de YouTube e não consigo fazer um texto explicando tudo que você tem que fazer para ser aprovado nos steps, eu disponibilizo uma parte do meu tempo justamente para ficar no one-on-one, ou seja, de frente para uma pessoa e usar tudo que eu tenho de bagagem de conhecimento para fazer literalmente que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Pego na sua mão e levo junto. O que vocês também podem utilizar, uma vez passados em medicina, nos estudantes do ensino médio, por exemplo. E se você tem interesse em fazer a mentoria comigo, vou deixar aqui o linkzinho na descrição para a gente conversar melhor lá no Instagram. E agora a gente vai para a nossa última dica, dica número 5, apadrinhamento e networking. Poxa, você só fala de networking, eu aposto que vocês devem estar pensando nisso, mas na verdade, pessoal, o que acontece nessa última dica é que existem pessoas, principalmente aquelas pessoas que são ditas seus mentores, que em um momento em que você realmente tem algum tipo de dificuldade financeira, eles podem ajudar. Como? Existiu uma história durante a minha faculdade de uma pessoa que foi oferecida por um dos seus mentores, no caso, um monitor que foi oferecido pelo seu professor, ajuda na hora de fazer o step 1 com material, alguma coisa nesse sentido. Talvez ele não pague tudo, mas ele pode te ajudar, por exemplo, com o eWord, que é uma ferramenta que sem ele você não consegue fazer a prova de um jeito assertivo. Então, você ter essas pessoas que podem te ajudar de algum jeito financeiro na hora de fazer o seu Step 1, com certeza vai ser diferenciado esse momento na sua carreira. E aqui eu falo principalmente de mentores no sentido médico, mas pode ser simplesmente seus pais. Seus pais podem pagar uma parte disso. Eu sei que o vídeo com certeza não tem como objetivo pedir dinheiro para as pessoas e sim vocês fazerem o dinheiro, mas seus pais amam vocês, então quem tem a sorte de ainda tê-los pode utilizar deles também para
dividir esse sonho. E isso é muito lindo no final das contas. E outra parte que, além do networking, seria sistemas de crowdfunding. O que é isso? Vocês já viram aquelas pessoas que falam que fulano de tal precisa de um tratamento médico avançado que não tem no SUS e precisa de X mil reais para fazer particular, alguma coisa nesse sentido. Lançam essa campanha na internet e as pessoas ajudam, doam dinheiro. Você também pode fazer isso. Essa última dica é um pouco quanto mais difícil de executar, porque depende de outras pessoas envolvidas e não só de você mesmo. Mas volta e meia, eu mesmo vejo na internet histórias de cearenses que passaram em Olimpíadas nacionais e internacionais de determinada matéria no colégio ainda, ou ensino médio, e que estão fazendo as famosas vaquinhas ou bolões para patrocinar a ida deles para outro país. E por que não utilizar isso para vocês também? Principalmente vocês que me assistem, que podem estar em alguma zona mais longínqua do Brasil, interior, e têm esse sonho e querem perseverar e ir além. E eu queria escutar agora de vocês, pessoal. Qual dessas dicas para você com certeza vai fazer diferença e a partir de hoje vocês vão colocar em prática? E aproveita e me diz também, qual dica você sentiu falta aqui nos comentários? E claro, comenta se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. A gente só falou de 5, mas na verdade tem muitas formas de você fazer isso ainda na faculdade. Isso foi o vídeo dessa semana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui, por favor, né? Like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima semana. Valeu!